Nós vamos ler então, irmãos, o livro de 2 Timóteo, o capítulo é o 2, o versículo é o 20. A palavra de Deus diz assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vasos para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar a Deus, fechar nossos olhos. Pai querido, nós glorificamos o teu nome. Está aqui, Deus, tua palavra lida. Pedimos, Senhor, que a tua glória possa resplandecer nesse lugar, e que teu Espírito Santo, meu Deus, possa nos revelar, falar conosco de forma gloriosa tudo aquilo que o Senhor tem para, Senhor, o nosso entendimento da bênção da salvação. Fala com a tua igreja, Deus, fala com as nossas vidas, nos diminua aqui como homem, revela segredos e mistérios da tua eternidade. Oramos em nome do Senhor Jesus, amém. A igreja pode assentar. Meus queridos, a palavra que nós lemos, ela fala da seguinte forma: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e vasos de prata, também de pau e de barro, para a honra, e outros, porém, para a desonra. O que Deus quer falar conosco nessa noite? Essa noite é uma noite muito especial, porque o Rei da Glória está nesse lugar. Essa noite é uma noite separada por Deus, porque o próprio Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo de Deus, quer nos revelar a maneira, a forma que nós devemos nos apresentar diante do altar do Senhor. E esse texto, ele fala de 4 elementos, 4 tipos de vasos. Ele fala assim: numa grande casa. Essa casa está falando da igreja, da casa de Deus. Está falando da minha vida, esses vasos, e da vida de cada um de nós presente. Só que fala o seguinte: do vaso de ouro, fala do vaso de prata, fala do vaso de pau, madeira, e fala do vaso de barro. O interessante é que todos esses elementos, tanto o ouro, quanto a prata, quanto a madeira e o barro, eles são extraídos da terra, eles são tirados da terra. Eles são tirados da terra. O ouro, o garimpeiro, ele trabalha a terra, ele tira o ouro da terra, ele elimina o máximo de terra que tiver misturado com ouro, depois ele coloca o ouro dentro de um recipiente, e com um maçarico e fogo, ele vai queimando o ouro. E o ouro, quanto mais fogo chegar nele, mais ele vai se purificando, mais ele vai se tornando puro, mais ele vai ficando brilhoso, e mais ele tem um valor. Que o ouro, quanto mais puro, mais valor ele tem. Não é assim? E o ouro derretido sobre aquecimento do fogo,
ele toma a forma que o ourives quiser. Se o ourives quiser fazer dele uma aliança, ele coloca ele no molde e toma a forma daquela aliança. Se o ourives quiser fazer dele um vaso, ele toma aquela forma perfeita de um vaso. A prata também é tirada da terra. É tirada da terra. É o mesmo processo com o ouro. O ourives, que trabalha com a prata, ele elimina ali o máximo de terra, queima a prata. Quanto mais fogo na prata, mais ela brilha. E quanto mais pura a prata, ela também, mais valor ela tem. E a prata, após ela ser fundida, derretida, ela também toma toda a forma que o ourives for fazer com ela. Se for fazer um vaso, ela toma aquela forma perfeita. Mas a palavra fala de um outro vaso. Fala do vaso de madeira. Para você fazer um vaso de madeira, você tem que cortar o tronco de uma árvore. Só que a raiz, ela continua no chão. A raiz continua no chão. Aí pega o tronco. O carpinteiro agora, já não é mais o ourives, é o carpinteiro, vai trabalhar aquela madeira. Vai pegar a madeira de melhor cerne e vai fazer um vaso. Só que o ouro e a prata, a durabilidade dele é infinita. O vaso de madeira, ele tem tempo de vida contado. Porque com o decorrer do tempo, ele vai sofrendo depreciação. Vem o cupim, começa a trabalhar nele, começa a estragá-lo. Ele sofre depreciação, ele apodrece, ele acaba. Mas a palavra fala agora de um terceiro vaso, que também sai da terra, que é o de barro. Aí entra, já não é mais ourives, e não é mais o carpinteiro, é o oleiro. Aí o oleiro agora vai pegar o barro, vai tirar toda a impureza dele, a sujeira, a areia, as pedras, as raízes, e vai trabalhar aquele barro com as mãos sobre as rodas. Vai colocar água, vai trabalhando. E ali ele faz um vaso com suas mãos. Mas o vaso de barro, ele não se adequa de forma perfeita como o ouro e a prata, que foi derretido. Porque por mais que o oleiro trabalhe, por mais que tenha habilidade, vai ficar algumas ondas, seja na parte interior ou na parte exterior. E o que Deus quer falar conosco nessa noite acerca desses 4 vasos? O que Deus quer falar com a minha vida? O que Deus quer me ensinar nessa noite? O que Deus quer ensinar à igreja, aos irmãos, às irmãs? Meus queridos, nós, eu e você, nós somos essa terra. Nós somos a terra. Do pó nós viemos, e para o pó nós voltaremos. Nós somos essa terra. Só que dentro de cada um de nós há algo especial para Deus. Sabiam disso? Dentro de mim e de você há um tesouro. Há um tesouro. E esse tesouro é a minha alma e a sua alma. Esse tesouro, ele está a nosso dispor. Nós só somos apenas um veículo que conduz esse tesouro para que esse tesouro volte para o seu dono. E quem é o dono desse tesouro? É o Deus vivo e poderoso, é o Rei da glória, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Deus da eternidade, é o Príncipe da paz. É Ele que é o dono desse tesouro. Só que um dia, Deus olhou da sua glória
e viu a condição que o homem estava vivendo. Viu que o homem, cada vez, ele estava vivendo dentro de um charco de lodo, no pecado, na mentira, na carnalidade, indo contra a palavra de Deus, indo contra a direção do Espírito Santo de Deus. Deus ali enviou profetas para falar desse projeto de salvação. O homem não quis crer. Deus levantou reis, juízes. O homem não quis crer. E Deus amou o homem, o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus olhou do resplendor da sua glória e enviou Jesus. Jesus agora para falar dos valores do céu para mim e para você. Porque o único que veio do céu, que conheceu a eternidade e conhece a eternidade e vive na eternidade é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome dele. E ele veio à terra para falar para mim e para você que a paz que o mundo dá é uma tormenta, mas que a verdadeira paz vem da eternidade de Deus. Que o amor que Deus plantou dentro do coração do homem, o homem trocou pelo ódio, mas que o projeto de Deus é resgatar esse amor. Que a vida que o homem tem é contada a palmos, não a metros nem a léguas, é a palmos, mas que Deus na eternidade tem vida eterna para o homem. Jesus veio contar isso para mim e para você. Que aqui o homem vive de pranto, de dor, de choro, mas que lá na sua eternidade só tem gozo e alegria. É isso que Jesus veio contar para mim e para você. Que lá as ruas são de ouro, pedras preciosas. Que lá o homem não vai sofrer. E que lá o homem vai poder viver eternamente com Deus. Jesus veio da sua glória para falar isso. Sabe o que o homem fez com ele? Sabe o que o homem fez? Desprezou Jesus. Desprezou Jesus. E muitos continuam desprezando a Jesus. Muitos continuam desprezando o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O homem pegou Jesus agora, falou: nós não te queremos, não queremos Jesus no nosso meio, queremos agora Barrabás, o malfeitor. Crucifica Jesus e solta o malfeitor. É isso que o homem tem pedido. Pregaram Jesus no madeiro, derramou seu sangue, morreu, ressuscitou e está vivo. Ele deixou uma palavra para a igreja. E a palavra para a igreja é essa: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa palavra ele deixou para a igreja. Tomai sobre si o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de coração. Jesus diz o seguinte: sua vida é de sofrimento? Eu quero tomar sua luta sobre mim. Eu quero te dar a bênção da salvação. Muitos têm crido nesse convite do Senhor Jesus. Muitos têm crido. Só que Timóteo aqui escreve que muitos que têm crido, chegaria um tempo que iam querer ser vasos de madeira. Chegaria um tempo que iriam querer ser vasos de barro. Mas o projeto do Senhor Jesus é que nós sejamos vasos de ouro e de prata. Por que vaso de ouro e de prata? Porque o ouro, quanto mais fogo tem, mais valor ele tem, mais brilho ele tem, mais puro ele fica. E aquele que tem entendido o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário
As lutas vêm contra ele para derrubar, vêm os vendavais, vêm as tempestades. Mas quanto mais vem, ele está chorando aos pés de Jesus. Ele está valorizando cada culto, ele valoriza uma palavra, ele valoriza a direção do Espírito Santo, ele valoriza os dons espirituais. Quanto mais luta vem, ele busca o Senhor nas madrugadas, ele busca o Senhor na leitura da palavra, ele canta louvores a Deus, porque ele sabe que o Deus dele é um Deus vivo. Vem a tempestade, ele está aos pés de Jesus. Ele está aos pés de Jesus, clamando pelo poder do sangue de Jesus, porque ele sabe que o mundo está oferecendo carne imunda, mas Jesus oferece vida e vida eterna. Ele está aos pés de Jesus, clamando pelo poder do sangue de Jesus. E ele passa a ser um vaso de valor nas mãos de Deus. Por que um vaso de valor? Porque ele vai ser preenchido com o óleo do Espírito Santo. Ele vai ser usado por Deus. Todos vão querer estar perto dele, porque talvez para o mundo ele não vai ter valor, mas diante do altar do Senhor vai ser um vaso de honra. O vaso de prata é a mesma coisa. É aquele também que as lutas estão vindo, a tempestade, as dificuldades, mas ele não está atrás de outro valor, a não ser cada dia que o sol da justiça brilha sobre ele. Ele está atrás de viver uma intimidade com Deus. Ele está atrás de viver a alegria do Espírito Santo, porque ele quer ser usado pelo Senhor, porque ele quer ser preenchido com a água, Jesus como fonte das águas vivas. Ele quer ser preenchido com o óleo da salvação, que é a presença do Espírito Santo. O vaso de ouro, o vaso de prata, ele não racha, ele leva a pancada, mas ele não se danifica, ele não quebra. É aquele servo que a luta está travada, mas momento nenhum a fé dele abala em Cristo Jesus. É aquele servo que confia no Senhor e não na razão de homem. É aquele servo que não olha para o homem, mas olha para o que Jesus tem feito na vida dele, o que Jesus tem feito no seio da sua igreja. Este é o vaso de ouro. Este é o vaso. Mas fala de um outro vaso, do vaso de madeira. Como foi falado aqui, você corta a árvore, mas a raiz continua na terra. Fala daquela vida que está diante do Senhor, mas que o coração está em todos os valores daí de fora, porque ele ainda não desvinculou dos valores da terra. O coração dele ainda está firmado no ódio, nos vícios, no pecado, nas ofertas do mundo, nos valores terrenos. É aquele que está assim. Meu querido, e se meu coração estiver firmado nos valores da terra, os meus tesouros ficam para a terra. O nosso coração tem que estar firmado na rocha que é Jesus. O vaso de madeira, se ele levar uma pancada, ele racha. Ele racha. E se você preencher ele com água ou com óleo, vai vazar. É aquela pessoa que, qualquer coisa, eu não quero ficar na igreja. Olha, não vou ficar porque o irmão me olhou, né? O irmãozinho ali do grupo de louvor não cantou o louvor que eu queria. Olha, não aceito a palavra que o irmão trouxe. É o vaso de madeira. O coração está firmado nos valores da fé. Mas tem o quarto vaso, o de barro. Foi trabalhado também. Foi trabalhado. Mas o vaso de barro você tem que deixar ele bem no cantinho, para ninguém tropeçar nele.
Porque qualquer tombo que levar, ele vai quebrar. Qualquer pancadinha ele vai rachar. Ele é sensível. Ele é sensível. Deus está falando também da condição que muitas vezes apresentamos diante de Deus. Sensível. Sensível demais. Qualquer coisa. Não creio. Não creio. Olha, esse dom que Deus deu tem valor não, não é comigo não. Comigo não. Isso não. Olha essa palavra. Não, eu não sou assim. É o sensível. O óleo coloca-se no vaso de barro, como a água. A bênção do Espírito Santo, a alegria da salvação é colocada. A todos serão preenchidos. Mas qual que vai reter de fato a bênção da salvação? Qual que vai reter de fato a bênção da salvação? E a palavra que nós lemos, ela diz o seguinte: uns será para honra e glória do nome do Senhor. Outros será para desonra. E a pergunta que todos os dias eu tenho que fazer diante do altar do Senhor para mim mesmo é esta: Senhor, qual desses vasos eu sou? Qual desses vasos, Senhor, eu sou diante dos teus olhos? Eu estou sendo, Senhor, um vaso de ouro, de prata, de madeira? Se for de madeira, Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu quero ser um vaso de ouro. Se for de barro, Senhor, tem misericórdia, porque eu quero ser um vaso de prata ou de ouro, Senhor. Me ajuda nessa caminhada. E você, meu irmão? E você, meu irmão? Qual é o vaso que você é diante dos olhos de Deus? Porque a palavra, ela diz o seguinte: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santidade e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa. O Senhor está dizendo: olha, se nessa noite eu quiser me purificar, o momento é agora. Se nessa noite eu querer uma bênção da salvação, o momento é agora. O momento é esse. Porque a salvação é hoje. Hoje o Senhor quer que nós façamos uma aliança com Ele. Uma aliança de compromisso com o Espírito Santo de Deus. Não é com o homem, não. E a palavra é essa. Você quer ser purificado? Clama pelo poder do sangue de Jesus. Porque é o poder do sangue de Jesus que nos purifica. É o Espírito Santo que trabalha no meu e no seu coração. A terra, meu irmão, nós temos que largar ela de lado. A terra fala da minha razão, da minha cultura humana, da minha religiosidade, dos meus pensamentos humanos, dos meus valores humanos. A terra é isso. A terra é isso. A terra tem que ficar por terra, tem que cair, tem que sair de nós. Mas nós temos que ser preenchidos pelo ouro, que é o poder de Deus. Nós temos que ser preenchidos pela prata, que é a redenção, é a salvação, a bênção da salvação. Nós temos que estar com o nosso coração firmado, não na terra, na força do homem, na vontade humana, mas firmado em Jesus. E a pergunta que eu e você devemos fazer nessa noite é essa: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Qual vaso que eu sou diante do teu altar? Qual vaso, Senhor, que eu sou dentro dessa grande casa? De que forma o Senhor está me vendo, Senhor? Meu coração, Senhor, está firmado de fato em Jesus? Se não tiver, Senhor, me ensina. Jesus falou assim: aprendei de mim, me ensina, fala comigo, Senhor.
A minha vida, Senhor, está firmada na minha sensibilidade. Eu não aceito certas situações, Senhor. Fala comigo. E isso. Meus queridos, a cidade está vivendo uma grande festa. Deus mostrou, está assim servindo carne para todo mundo. Pecado, mentira, está aí, esse grande movimento na cidade. Mas o Senhor mostrava que a igreja estava clamando. A igreja clamava pelo poder do sangue de Jesus, o dom que Deus deu. E é o poder do sangue de Jesus que nos limpa, nos liberta, nos purifica de todo o pecado e de toda oferta que o mundo coloca diante dos nossos olhos. O Senhor também mostrava uma mulher que recebia um convite para uma grande festa. Mas você não cria que era Deus que falava contigo. Você não cria. A palavra diz: quer ser purificado, clama pelo poder do sangue de Jesus. E Deus mandar te dizer, meu, se você quiser ser um vaso de ouro, de prata, renda aos pés do Senhor nessa noite. Porque aonde te convidaram, aonde você projetou ele, lá tem morte, lá tem destruição, lá tem sofrimento e lá tem dor. Mas nós temos o livre arbítrio de escolher. E a palavra diz: está diante de ti a bênção e a maldição. A escolha, ela é individual. Amém? Se você puder fechar teus olhos, fala com Deus no coração. Pede a Deus uma bênção. Glória a Jesus.